Multas ambientais anuladas pelo IBAMA que podem chegar a mais de 16 bilhões de reais. Projeto do agro em terras indígenas e avanço do desmatamento na Amazônia sem nenhum controle. Qual o futuro do meio ambiente aqui no Brasil? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Newton Tato, que é socioambientalista e deputado federal eleito pelo estado de São Paulo. Olá, deputado Newton Tato, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. Prazer em voltar a falar com vocês. É um prazer todo nosso. E antes da gente começar o nosso bate-papo, deputado, quero parabenizá-lo pela sua reeleição como deputado federal aqui no estado de São Paulo. O senhor que tem uma trajetória na Câmara dos Deputados lá em Brasília, muito delas ligado à questão ambiental. E é sobre isso que a gente quer conversar com o senhor. Porque, como eu acabei de falar, cerca de 16 bilhões de reais que podem ser anuladas em multa pelo IBAMA e esse desmatamento que avança sem nenhum controle da Amazônia, deputado. Eu queria falar com o senhor que futuro nos reserva nesta caminhada que vem acontecendo no Brasil em relação ao meio ambiente. Ô Cosmo, essas últimas medidas adotadas pelo presidente do IBAMA vai evidentemente na mesma estratégia adotada desde o início do governo Bolsonaro, né, que desmontou, na verdade, todo o sistema de meio ambiente. Estou falando do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e CMBio, dos organismos responsáveis pela fiscalização, mas também pela gestão do patrimônio ambiental do povo brasileiro. E uma dessas ações dos desmonte, e que como consequência a gente tem o aumento de desmatamento, batendo o recorde de desmatamento, é justamente na atuação na área da fiscalização. Então ele veio adotando várias medidas através de portarias internas, aquilo que o ministro na época Salles falava de passar a boiada, modificando os mecanismos de autuação, né, de fiscalização e também do processamento das multas aplicadas pelos servidores lá na ponta. Então agora ele novamente soltou uma outra portaria que pode levar o anulamento, o cancelamento de 45 mil multas que representam bilhões de reais, né, que deveriam ser cobrados, né, pelo poder público daqueles que cometeram crimes, né? E quero até adiantar aí para vocês e para todos os ouvintes aí da Brasil Atual e também para quem acompanha pela TVT, que nós já estamos, da bancada do Partido dos Trabalhadores, já estamos preparando uma ação popular. Na verdade, nós já tínhamos uma ação em função do desmonte do sistema de fiscalização lá atrás, tá? Então já tem uma ação que está em andamento. Nós vamos aditar aquela, mas agora nós estamos preparando e provavelmente a semana que vem nós vamos entrar com uma ação popular, porque é um crime o que está sendo feito pelo governo Bolsonaro com relação especificamente aqui àqueles que cometem crimes ambientais e que depois não levam a cabo a atuação dessas multas, né? Deputado, o senhor já comentou na sua fala que o INPE indica nesses últimos dias, quinta e sexta-feira, saíram novos dados sobre desmatamento e setembro é um marco histórico já, superou qualquer estatística feita pelo INPE desde 2015 como o mês onde mais se desmatou a Amazônia. E nesses 4 anos de governo Bolsonaro aqui no Brasil, o acumulado do desmatamento chega a uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Queria perguntar para o senhor, então, como pensar as medidas socioambientais a partir dessa realidade e o que a população e vocês, deputados e senadores e parlamentares, que nós, como sociedade, também podemos fazer contra esse descalabro que é esse desmatamento, essa inoperação do governo Bolsonaro em garantir a nossa Amazônia de pé. Tá, primeiro, Ana, importante as pessoas saberem que esse dado que você está colocando aí, só para colocar de forma exata,
o mês de setembro desse ano, tem um aumento de desmatamento 48% a mais do que, por exemplo, o mês de setembro do ano passado. Queimadas já são 147% a mais. Isso significa 70 milhões de toneladas a mais de gás de efeito estufa que vão para a atmosfera, que é o equivalente, só para as pessoas terem uma ideia, né, o que a Áustria emite por ano, tá? Então, só para ter uma ideia. E o que é necessário fazer? Na verdade, é retomar parte da agenda que o Brasil já tinha implementado lá atrás, iniciado lá na época ainda do governo do Lula, tá? Tem que montar todo o sistema ambiental, o programa de controle de desmatamento da Amazônia, tá? Na época, nós conseguimos reduzir o desmatamento em mais de 80%, foi o maior índice a maior diminuição de emissões de gás de efeito estufa do mundo, né? Desde que o mundo todo começou a discutir os impactos das mudanças climáticas. Então, primeiro, a atitude que nós temos que fazer é retomar todo o comando e controle, né? Então, é reinstalar o PPCDAM, que implica reestruturar todos os órgãos de controle e de gestão ambiental no âmbito federal, reestruturar, né, o papel que articula com os diversos ministérios, né, no âmbito federal, a rearticular com os governos dos estados amazônicos, tá? E os outros entes federativos, como também as prefeituras, rearticular o diálogo com a sociedade civil e, paralelamente, quer dizer, remontar o sistema de comando e controle para enfrentar o crime, né, de desmatamento e de invasões de terras públicas, de terras indígenas, de unidades de conservação, e, paralelamente, retomar a agenda de alternativas econômicas, né, que eram financiadas pelo Fundo Amazônia, que está tudo paralisado. Então, isso só para enfrentamento da agenda climática internamente, para que o Brasil retome, né, a agenda que o Brasil assumiu, né, de compromissos no Acordo do Clima, que é um acordo planetário, né, no âmbito internacional, onde o Brasil não vem cumprindo com suas metas, né, com suas tarefas internas. E isto é fundamental, inclusive para que o Brasil volte a ganhar protagonismo internacional e retomar, inclusive, o seu papel, né, de cobrança dos outros países para que também adotem medidas para enfrentamento da crise climática. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer é retomar a agenda que nós já tínhamos, tá? E que agora nós precisamos retomar esse papel e por aquilo que os cientistas do IPCC cobram de todas as lideranças mundiais, de todos os países, o Brasil tem condições de, inclusive, assumir novas metas mais ousadas, se a gente, evidentemente, eu diria aqui que o primeiro papel que nós temos que fazer é derrotar este governo que está numa agenda completamente ao contrária, tá? Então, isso é fundamental, a gente retomar a agenda para o Brasil ter um papel importante. E isso é fundamental porque o fato de o Brasil não cumprir com a sua agenda, né, com a sua responsabilidade no enfrentamento da crise climática, tem prejuízos, né, para a comercialização de produtos da agropecuária brasileira, tem prejuízos na produtividade da agricultura, né, inclusive aqui no Sudeste, no Sul do país, né, todo mundo sabe que o desmatamento da Amazônia influencia no regime de umidade de chuvas no Sul e Sudeste, né, enfim, em todo o Cone Sul, tá? Então, são prejuízos que o Brasil já está tendo internamente, tá? E, ao mesmo tempo, é ruim para a imagem do Brasil, que pode influenciar, inclusive, na agenda, no próprio processo de comercialização dos produtos da agropecuária brasileira. Deputado, o senhor teve uma atuação
muito relevante aí no Congresso, na última legislatura, inclusive tomando frente aí de várias comissões em defesa do meio ambiente e da agenda ambiental. Deputado, para além da conscientização da população, no que diz respeito não só à reciclagem, joga papel no lixo, mas no todo, como que é essa discussão com seus pares aí? Como que é essa discussão para que, de fato, envolva o Congresso para essa importância, como o senhor já bem lembrou, porque o país, não só o país, o mundo, já vem sofrendo consequências por conta dessa falta de política ambiental, por conta de devastação, de desmatamento. Enfim, eu queria que o senhor falasse para a gente, trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, para além disso, como que é essa discussão e o envolvimento dos seus pares no Congresso. Não, Cosmo, é muito bem lembrado aí a atitude individual de cada pessoa, que pode, evidentemente, mudança da forma como se relaciona com o consumo, tá? Eles são importantes. Mas a partir dessa mudança individual, ela também tem que ter uma ação política ou pública de cada indivíduo, tá? Porque o fundamental é a definição da política pública do Estado, o que o poder público vai adotar para dar o exemplo, tá? Porque eu falo isso em todos os aspectos das políticas públicas, que vai desde o debate do orçamento, vai desde o debate de como é que você estrutura os organismos responsáveis pela implementação das políticas públicas, né? Por isso, quando eu falei aqui, nós precisamos remontar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio ambiental do povo brasileiro, que está colocado lá na própria Constituição, por isso tem que ser fortalecido o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, né? E ali você tem que reestruturar todos os programas, né, que faziam com que o Brasil vinha cumprindo não só com os compromissos internacionais, com a responsabilidade, né, do que o Brasil tem também nessa agenda internacional, em especial das mudanças climáticas, mas a responsabilidade que os governantes têm que ter para cumprir a Constituição, né, que pede para cuidar do meio ambiente, não só para a qualidade de vida da nossa geração, como também das futuras gerações, né, e de toda a biodiversidade, tá? Então, isso é fundamental. Então, é uma ação individual de cada um, mas que tem que ter uma ação política para exigir ou para escolher, inclusive, os seus representantes, né, que vão gerir o Estado, que vão gerir o poder público, né, que cuide daquilo que a Constituição está pedindo. Então, nós precisamos, sim, retomar a agenda de controle do desmatamento, de alternativas econômicas, né, que valorize a biodiversidade, que valorize a floresta em pé, que inclua e valorize aqueles que são os principais parceiros da conservação da floresta em pé, da floresta e da biodiversidade. Eu estou falando aqui dos povos originários, estou falando dos quilombolas, estou falando dos extrativistas, né, que eles cuidam da floresta, portanto, eles são parceiros da conservação. No entanto, eles precisam de alternativas econômicas, tá? Para poder, entendeu, ajudar a cuidar da biodiversidade e da floresta. Por outro lado, nós precisamos incentivar a agricultura de baixo carbono, que era uma agenda que já vinha sendo adotada no governo do Lula e da Dilma e que foi deixado de lado. Tá? A agropecuária, ela tem uma responsabilidade muito grande na emissão de gás de efeito estufa, tá? Não só por esse modelo implementado e incentivado pelo governo Bolsonaro, que aumenta o desmatamento, mas eu estou falando do uso intensivo da química, estou falando dos fertilizantes, estou falando dos agrotóxicos. É só para a gente lembrar aqui, o governo Bolsonaro, nós tivemos uma liberação de mais de 1.600 novos agrotóxicos. Isso tem impacto nas emissões de gás de efeito estufa, tem impacto na mortandade de animais, na degradação do solo, na contaminação dos mananciais, como também tem impacto, evidentemente, que a ciência e as pesquisas estão mostrando para a saúde das pessoas e no orçamento público para curar as doenças, né, causadas pelo veneno que vem no alimento. E, por outro lado, a gente tem aquilo que eu estava falando aqui, consequência da produtividade da agricultura, e, em especial, também na produtividade da agricultura familiar.
Tá? E aí, como é que nós temos um país que volta para o mapa da fome, com mais de 33 milhões de pessoas passando fome, tá? Inflação nos preços dos alimentos. Então, você precisa ter política de apoio à agricultura familiar para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia, enfrentar a inflação nos preços dos alimentos, mas também, né, com o cuidado com o meio ambiente, para cuidado com a saúde, mas também cuidado para diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Por isso, a perspectiva da agroecologia precisa ser retomada à agenda. Tá? Então, são questões que são colocadas como premissa, entendeu? Para o Brasil cumprir o seu papel na agenda do debate ambiental internacional, mas fundamentalmente para cuidar do patrimônio do povo brasileiro, para cuidar dos brasileiros, tá? Valorizando quem está cuidando, então estou falando da agricultura familiar. E aí é um conjunto de agenda que precisa ser retomada internamente. Retomar a demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombola, da criação de unidades de conservação, retomar todo o programa de comando e controle para impedir as invasões, tá? Retomar a agenda de fiscalização, entendeu? Quem comete crime precisa ser multado, precisa ter comando de polícia, né? E quem trabalha decentemente precisa ser incentivado a partir dos benefícios, dos subsídios, né, de recursos públicos. Por isso que eu volto a dizer, então é papel importante, né, a ação individual de cada um, né, repensar a sua relação com o consumo, mas tem que ir além. Tem que ir além, tem que ter uma ação política das pessoas para saber que o poder público tem um papel importante como exemplo, né, para poder levar a cabo a vontade das pessoas de mudar a sua relação com o meio ambiente. Tá certo. Então, conversamos com Newton Tato, que é socioambientalista e deputado federal reeleito pelo PT aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, parabenizá-lo, deputado, pela reeleição, e muitíssimo obrigado por falar conosco hoje. Obrigado pela oportunidade. Quero também aproveitar a conversa com vocês, agradecer de todo mundo que me apoiou, que votou em mim, e renovar aqui o meu compromisso de continuar com essa agenda que eu coloco no mesmo patamar aí o enfrentamento da desigualdade e o enfrentamento da crise climática. Não há possibilidade de a gente resolver ou amenizar a desigualdade nesse país se não levar em consideração a agenda ambiental, como também não há possibilidade da gente enfrentar a crise climática se a gente não olhar a partir da perspectiva do enfrentamento da desigualdade. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição. Abraço, deputado.